Ele é baiano de Salvador, mas está radicado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O fotógrafo e explorador Márcio Pimenta, que vai, a partir de segunda-feira, iniciar uma expedição a convite da National Geographic Society, com o objetivo de encontrar o legado deixado pelo cientista Charles Darwin na Patagônia, ali na Argentina e no Chile, durante a viagem de volta ao mundo que Darwin fez a bordo do navio Beagle entre 1831 e 1836, e que o levou a escrever a teoria considerada mais importante da história, a origem das espécies. O objetivo dessa jornada também é percorrer e fotografar por terra e por mar os caminhos por onde Darwin esteve, documentando as observações socioantropológicas, as paisagens, o legado ainda presente na Patagônia. O fotógrafo e explorador Márcio Pimenta está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Que jornada vai ser essa, hein, amigo? Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a toda a Bahia. Um abraço aí ao povo do Recôncavo, aos ouvintes da Tarde FM. Muito obrigado pelo convite, Jefferson. Fico imensamente feliz em falar com vocês, porque eu cresci aí em Salvador, minha família toda do Recôncavo Baiano, eu estou sempre visitando a nossa terra, e é um orgulho para mim trazer essa história para os baianos, trazer para o Brasil, porque tudo que foi falado sobre o Charles Darwin fala sobre, obviamente, pela sua teoria, né? E os biólogos e paleontólogos são os mais referenciados, mas eu quero olhar do Charles Darwin antropológico, o que ele viu na Patagônia em 1831, que era um momento difícil para a Argentina, porque a Argentina estava em guerra civil ali com os indígenas, e eu pretendo resgatar um pouco dessa história. Você já sabe exatamente o caminho que vai fazer? Já mapeou direitinho a viagem que Darwin fez pela Patagônia, ou tem um quê de surpresa, de improviso, por tua conta mesmo, nessa viagem que você vai fazer? O improviso ele está sempre presente, né? Então a gente planeja, mas já sabendo que aquilo não será cumprido. Então o que a gente faz é ter uma referência, um mapa base. Então foram 2 anos de pesquisa, relendo os diários de Darwin, relendo as biografias, o que seu neto escreveu sobre ele, as cartas do Darwin, que era um grande escritor também. E aí eu fui mapeando e encontrando cientistas que trabalham nesses campos onde o Darwin esteve, porque o Darwin, ao contrário do que as pessoas pensam, o Darwin odiava o navio, tá? Então, Olha, quando ele tinha a oportunidade de sair do navio, ele cavalgava pela Patagônia. E foram quase apesar, 3 anos. apesar de que ele fez essa viagem ao redor do mundo a bordo de um navio, né, o Beagle, mas sempre que podia colocava o pé na terra. Exatamente. Exatamente. Ele perguntava ao Fitzroy, que era o comandante do navio, né, qual era o próximo porto que ele ia parar. Então ele descia e ia cavalgando até o próximo porto. Agora, você disse que fez já uma larga pesquisa a respeito e que vai procurar ter um olhar mais socioantropológico, não é? Com base exatamente nas pesquisas que ele fez nessa área. O que você poderia já antecipar para a gente? O que te chamou mais a atenção nessa pesquisa sobre essa viagem fantástica que ele fez ali pela Argentina e pelo Chile também? Olha, é muito interessante essa tua pergunta, muito boa, porque o Darwin, ele vem de uma família antirracista, tá? Então, quando um dos primeiros portos que ele parou na América Latina, aliás, o primeiro porto na América Latina foi na Bahia. E aí ele ficou espantado com o racismo que existia na Bahia, no Rio de Janeiro. E eu conto isso por quê? Porque quando ele se depara com os indígenas na Patagônia, ele fica espantado, assustado. Vamos recordar que o Darwin naquela época tinha 22, 23 anos e saiu de uma Inglaterra, entre aspas, ali civilizada, e se dá de encontro com indígenas que são fruto da nossa aventura pela Terra, né? E que migraram até o último lugar do mundo, ou seja, até o fim do mundo. E aí ele se dá com esses indígenas e fica espantado e escreve no seu diário o que hoje julgaríamos como preconceituosos, racistas,
Mas isso não é a realidade, tá? O Darwin, na verdade, ele apenas estava um garoto espantado que escreve aquilo. Então, eu pretendo, nessa viagem, encontrar com as etnias indígenas que o Darwin teria encontrado naquele momento, ou seja, seus descendentes, né? E encontrar deles esses relatos sobre esse encontro que o Darwin teve, também com os gauchos, né, como eles chamam, que o Darwin também descreve de uma forma incrível. E um ponto também importante é que eu vou tentar resgatar a história do general Juan Manuel Rosas, que foi um líder argentino, foi um ditador, né? E que o Darwin se encontra pessoalmente com ele, sem um acampamento, durante o conflito que a Argentina estava tendo com os indígenas. Porque a Argentina que a gente conhece hoje, ela não existia naquele momento. Aquela terra era totalmente ocupada pelos indígenas. Sim. Então, a guerra ali está acontecendo naquele momento em que o Darwin chega, a campanha do deserto, que era justamente ocupar a Patagônia. Então, Darwin presencia esse conflito entre os gaúchos e os indígenas. A gente está conversando aqui com o Márcio Pimenta, que é fotógrafo, explorador e está iniciando na segunda-feira essa viagem a convite da National Geographic Society, com o objetivo de resgatar o legado deixado pelo cientista Charles Darwin na Patagônia. Essa jornada, Márcio, deve durar quanto tempo e quando é que a gente vai poder ver o resultado dessa sua experiência toda? Olha, quem quiser vai poder acompanhar pelo meu Instagram, tá? Se vocês me permitem. Por favor. Mar Pimenta, M-A-R Pimenta. Eu vou fazer alguns takes, né, sobre os bastidores da viagem. Ela deve durar em torno de 45 dias, essa é a minha previsão. E depois disso, aí vai ser uma decisão dos editores da National Geographic lá nos Estados Unidos, para eles saberem quando que vai ser publicada. Em geral, eu acredito que para 2024. Você vai fazer as fotos e também o texto que vai acompanhar as fotos? Sim, vou fazer fotos, vídeo e texto. Então, hoje em dia, com a coisa multimídia, a gente tem que fazer tudo, né? Claro, claro, maravilha. E Mas me eu diga, adoro escrever, e, adoro e escrever. mais uma coisa, você vai sozinho ou tem alguém te acompanhando? Como é que vai ser? Não, eu vou sozinho. Todo o trajeto farei sozinho. Obviamente, quando eu chegar nos hotspots, né, nos pontos chaves da viagem, eu vou encontrar com especialistas que vão me guiar. Então, porque eu não saberia nem reconhecer algumas paisagens descritas por Darwin. Então, tem especialistas hoje na Argentina, no Chile, paleontólogos que vão me levar a campo para poder conhecer, saber reconhecer o que o Darwin estava descrevendo em seu diário. Em outubro do ano passado, eu fiz uma viagem teste. Eu fui até Punta Arenas, lá no Chile, e subi um morro onde o Darwin tinha subido, que chama Monte Tarn, com dois paleobiólogos, perdão. Sim. E eles explicaram tudo que o Darwin descrevia naquelas páginas do livro e me mostraram as plantas, me mostraram a paisagem, reconhecer os montes. Aí eu pude ver também o Monte Darwin, a Cordilheira Darwin, o Monte Sarmento. Então é uma história riquíssima. Eu fico hoje assim espantado, porque quando eu li o diário a primeira vez, eu falei, dá para fazer. Mas à medida que a pesquisa se aprofundava, eu perguntei aonde que estou me metendo. Imagino, imagino. E como é que você conseguiu esse convite? Como é que nasceu a ideia de você acabar resgatando essa história, essa jornada toda feita pelo Darwin na Patagônia? Olha, eu não vim da fotografia, né? Eu vim originalmente de economia, eu fiz curso de economia aí em Salvador. Inclusive, uma história curiosa, que a minha faculdade era de frente para o jornal à tarde, então, na minha sala de aula, eu conseguia ver os jornais sendo impressos ali nas máquinas, e era fascinante olhar aquilo. Depois eu fiz um mestrado em Salvador também, e aí eu fui fazer um doutorado no Chile. Então, a pesquisa científica, ou seja, a metodologia da pesquisa é muito comum para mim. Então, à medida que eu fui me aprofundando, eu fui buscando quem poderia me dar as melhores respostas. E aí entrei em contato com cientistas lá na Inglaterra, com a Universidade de Oxford, e consegui montar o projeto.
E eu já trabalhei para a National Geographic algumas vezes, inclusive eu publiquei uma história linda sobre os charutos baianos, em que eu escrevi e fotografei essa história, foi publicado em 2015, e que eu espero que transformar em um livro em breve, vamos ver. E depois disso eu apresentei o projeto para eles, eles gostaram bastante, aprovaram e tornaram possível essa expedição, porque 45 dias em campo, hoje em dia, é um jornalismo de muita profundidade e que requer muitos recursos, e isso é muito difícil de conseguir. E E é sou muito, muito grato a Letigil. e é muito legal porque o Darwin, ele tem toda a fama, não é? Todo o mérito, certamente também, mas a fama dele maior é por conta da teoria da evolução das espécies, não é? Hoje eu acho que é a mais importante obra científica já publicada e que, na verdade, não surgiu nas Ilhas Galápagos, não é isso? O início Exato. dessa teoria toda foi exatamente no litoral da Argentina, ali na região da Patagônia. Exatamente. A Patagônia foi uma escola para o Charles Darwin. Quando ele desembarca ali em Punta Alta, na Argentina, na província de Buenos Aires, né, ele se depara com os primeiros fósseis que ele jamais teria reconhecido, porque não existiam na Europa. E ali ele se dá conta de que há uma mutação, ele só ainda não consegue explicar como. E aí eu vou encontrar com a doutora Maria Tereza, que em 1986, ela trabalha lá até hoje, ela, em 1986, e isso está escrito no livro feito pelo método Charles Darwin, reconhecendo, dando os méritos a essa pesquisadora, e que ela descobriu as pegadas dos fósseis que Darwin havia descoberto. E o Darwin não conseguiu ver, porque no momento que ele esteve lá, a maré estava alta. Então, ela só descobriu isso com a maré baixa. Então, eu vou a esse local, torcer para que a maré esteja baixa, porque ela vai me levar para mostrar essas pegadas. Então, o 22 de setembro, que foi nesse dia que ela descobriu, desculpa, que o Darwin descobriu esses fósseis, é um marco para a biologia. E paralelo a essa pesquisa científica toda, esse olhar socioantropológico, que é o que você pretende resgatar principalmente. Sim, esse é o que mais me interessa definitivamente, porque eu trabalho com esse tema para a NetGeo, mostrar o que evoluímos como sociedade desde então e o que era reconhecido naquele momento. Então, esse é o que mais me interessa definitivamente, o olhar sobre a paisagem e os povos que vivem na Patagônia. Olhe, a gente só quer desejar tudo de bom para você nessa jornada. Começa agora segunda-feira, você está dizendo que deve durar uns 40 dias. O que você está levando de equipamento, Márcio? Uau! Ontem eu comecei a carregar o carro com os equipamentos. Hoje está chegando mais um carregamento que está vindo aqui do interior do Rio Grande do Sul para equipar. Eu estou levando 2 câmeras, eu trabalho com as Leicas, 3 lentes, 2 HDs externos, um computador, um drone, mais um gimbal. De equipamento de fotografia, basicamente isso. Mas aí eu tenho que levar também, tenho que levar um estúdio também, porque eu preciso fazer alguns retratos em estúdio com os pesquisadores. Então eu levo um estúdio portátil. E fora isso, eu tenho GPS e outros equipamentos de sobrevivência também, porque obviamente eu vou dormir em hotéis, mas há trechos muito longos na estrada e se algo acontecer eu vou precisar dormir na estrada, então eu tô preparado com fogo, fogareiro, né? Com geladeira, tem tudo no meu carro. Posso te perguntar quanto que vai custar essa viagem? Já perguntei, né? Olha, é caro, é muito caro. É um projeto que hoje no Brasil é praticamente impossível uma instituição financiar. Então, eu realmente sou muito, muito grato à NetGeo por acreditar nesse projeto e trazer os resultados, né? E compartilhar, quem sabe a gente bate um papo novamente. Eu te conto que antes de ontem, eu comprei minha passagem para ir a Salvador visitar os meus pais. Meus pais moram no Recôncavo Baiano, terra que eu amo. E aí, quem sabe a gente faz um bate-papo aí no estúdio. Tá combinado. Quando você terminar a viagem, a gente combina para você contar como é que foi. Tá certo, então? Perfeito. Só para finalizar, eu gostaria de dizer, Jackson, que eu estou falando com uma lenda do jornalismo baiano. E quando eu vivi aí, acompanhei muito o teu trabalho e um orgulho para mim, uma honra estar conversando contigo, tá? Opa, muito obrigado. Fico feliz em saber. E olhe, para nós também, uma grande satisfação.
A gente está na maior torcida mesmo para que seja uma grande experiência, que você tenha mais um sucesso na sua carreira. Sei que você já desenvolveu inúmeros trabalhos, várias publicações, não é? Incluindo aí a National Geographic, tem a Rolling Stone, The Guardian, The Wall Street Journal, The New York Times, El País. Você é um cara bem conceituado no mercado e tenho certeza que vai ser mais uma grande experiência. Tem a nossa torcida e conto com a tua E assim volta para a seja. gente atualizar a conversa então. Tá falado? Maravilha. Um abraço para os baianos, muito obrigado pelo espaço e um abraço para ti, grande. Obrigado, Márcio. Um abraço forte, boa viagem para você. Márcio Pimenta, ele que é Obrigado. fotógrafo e explorador baiano, radicado lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Começa nessa segunda-feira essa expedição a convite da National Geographic para resgatar o legado deixado pelo cientista Charles Darwin na Patagônia. Olha só que fantástico. Boa sorte mais uma vez. Agora, 7:17 na tarde FM.